Salve camaradas, tudo bem? O tema do vídeo de hoje do canal é Gabriel Galípolo segue aumentando a taxa de juros. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar o nosso trabalho. Preferir o Pix, está aparecendo aqui como QR Code na tela do vídeo. Camaradas, note, essa semana a gente teve mais um aumento da taxa Selic, a taxa básica de juros de economia. A taxa Selic foi para 15%, é a maior taxa de juros nos últimos 20 anos no Brasil. Mais uma vez, no Copom, Comitê de Política Monetária, foi votação unânime para aumentar a taxa de juros. Hoje, a diretoria do Banco Central, que participa da reunião do Copom, Comitê de Política Monetária, junto com a presidência do Banco Central, é toda indicada por Lula, por Haddad, pelo PT. Toda. E seguem aumentando a taxa de juros. Vamos aqui fazer um debate. Vamos lá, vamos dividir isso aqui por parte. Primeira parte, eu estou aqui no canal desde o final de 2023 dizendo que a luta de Lula contra Campos Neto era um mero teatro. E é isso, gente. Era teatro. Lula nunca teve intenção de baixar a taxa de juros. O que ele queria era fazer um teatro e um antagonismo. Ó, existe luta. Simular para sua base social que existe luta contra o chamado andar de cima. Então, como a gente não pode ir para cima do agronegócio, não vai para cima dos monopólios estrangeiros, não vai para cima dos bancos, não vai para cima dos monopólios de mídia, não vai para cima dos militares, não vai para cima do grande varejo e tal, vamos aqui criar uma simulação de luta que existe o enfrentamento do governo ao rentismo personificado na figura do Campos Neto e vamos simular a luta. Enquanto eu falava isso, eu apanhava muito, né? Apanhava muito, descascado, muitos ataques e tal. Lembro, inclusive, que quando o Campos Neto saiu da presidência do Banco Central, foi para o mercado privado, tá no Nubank agora, né? Essa maldita porta giratória. E o Galípolo assumiu e seguiu aumentando a taxa de juros, um bocado de gente ficou chamando a esquerda radical e me chamando de esquerda DCE, de infantil e tal, porque o Galípolo não pode dar um cavalo de pau na economia. Porque o Brasil é um transatlântico, então o Galípolo, ele aumentou a taxa de juros nas primeiras duas reuniões do Copom por culpa do Campos Neto, mas já ele vai seguir uma política diferente. Um bocado de gente, inclusive, que me atacou, que difundiu essa mentira e hoje está calado, né? Não vou falar o nome de vocês não, viu? Mas eu tô ligado, viu? E essa versão é tão mentirosa porque as pessoas ignoram que na última reunião do Copom, presidida pelo Campos Neto, o Galípolo, ele votou junto com o Campos Neto para indicar 2 aumentos nas próximas reuniões do Copom, que seriam agora no começo de 2025. Então vamos lá. Primeira coisa, é um teatro. Sempre foi um teatro. Sempre foi um teatro. Alguém vai dizer assim, mas Jones, você está dizendo que é um teatro a partir de quê? Eu estou dizendo que é um teatro porque o governo Lula tem instrumentos na mão para lutar para baixar a taxa de juros e ele nunca usou esses instrumentos, perfeito? Nunca usou esses instrumentos. Vamos lá, começar aqui esse debate para provar que é um teatro, inclusive reforçar o argumento que eu venho debatendo com vocês também há muito tempo, que o PT difundiu a narrativa despolitizada e deseducadora que o problema dos juros altos na economia brasileira era só porque o Campos Neto era bolsonarista. Então, qual é a conclusão lógica? Se tirar um bolsonarista e colocar um petista, o problema dos juros altos está resolvido, né? Porque o problema é só que o cara é bolsonarista, né? A mentira difundida por vocês, né? E aí tirou o bolsonarista, colocou um petista, as coisas seguem iguais. Vamos lá. Primeira coisa é que, no Brasil, se justifica uma política de juros altos, né, uma política monetária sempre focada no aumento da taxa de juros com a desculpa de controlar a inflação. Esta visão parte de uma premissa ideológica falsa, que é considerar que toda a inflação no Brasil é uma inflação de demanda. Então a lógica é bem simples. Por que os preços estão subindo no Brasil? Os preços estão subindo no Brasil porque tem mais gente querendo comprar do que disposição de oferta, né? Do que gente querendo vender. Então, se tem mais gente querendo comprar do que oferta disponível no mercado, a tendência é os preços subirem.
A partir do momento que você aumenta a taxa de juros, você encarece o crédito e você reduz o que se chama na economia de demanda agregada. O que é a demanda agregada? É a quantidade de renda disponível para comprar, né? A quantidade que as famílias, as empresas, as pessoas têm para comprar, mais o crédito disponível na praça. Então a demanda é a quantidade de renda circulando para comprar as coisas e a demanda agregada é renda mais crédito, perfeito? Então você subindo a taxa de juros, a taxa Selic, você encarece o crédito na ponta, o crédito que você pega no banco, né? Então fica mais caro pegar um financiamento para comprar uma casa, para comprar um carro, para pegar um crédito para fazer capital de giro, passar uma compra no cartão de crédito, no cheque especial e por aí vai, no rotativo. Então, reduzindo a demanda agregada, você reduz a pressão, né, de demanda e, consequentemente, você vai ajustar o desequilíbrio entre oferta e demanda, perfeito? Qual é o grande problema? Isso é falso, simplesmente falso. E aí isso é falso a partir de várias situações, né? Vamos dar só 2 exemplos aqui para vocês, para a gente debater rapidamente. Primeiro exemplo, o Brasil importa 40% dos seus fertilizantes, basicamente da Rússia e da Bielorrússia, né? Dá um pouco mais de 40%, dá 42% e algum quebrado por cento. A partir do momento que começou a guerra da Ucrânia, por exemplo, e que a Rússia foi sancionada, o preço dos fertilizantes disparou no mercado mundial. O preço dos fertilizantes explodiu. A partir do momento que o preço dos fertilizantes explode, isso tem impacto na agricultura brasileira, né? E isso aumenta o preço dos alimentos. Veja, o preço dos alimentos, ele não aumentou porque tem mais pessoas querendo comprar comida. O preço dos alimentos aumentou porque tem um problema de aumento de custos. O preço do fertilizante disparou por causa da guerra da Ucrânia e na produção agrícola o valor dos fertilizantes é uma parte importante do custo de produção. Pra vocês terem uma ideia, na produção de soja, por exemplo, o preço do fertilizante representa cerca de 40% do custo. Perfeito? Então, assim, o preço do fertilizante disparou, isso aumenta o custo de produção, isso vai ter impacto no preço final, o consumidor final vai sentir a diferença de preço na hora que ele for no supermercado. Se você aumentar a taxa de juros, qual é a diferença que isso vai fazer? Veja, não existe uma inflação no preço dos alimentos porque existe muita demanda. Existe uma inflação no preço dos alimentos porque o preço do fertilizante disparou no mercado mundial por causa da guerra da Ucrânia. Feito? Segundo exemplo, na época do governo Bolsonaro, em particular, com o PPI, a política de paridade de importação instituída pelo Michel Temer, a gente teve vários aumentos do preço do combustível, né? O Brasil tem uma estrutura de transporte de mercadorias e pessoas que é fundamentalmente rodoviária. Então, a circulação de mercadorias no capitalismo dependente brasileiro passa, no fundamental, pelo caminhão, né? E aí que transporta alimentos, que transporta roupa, eletrodoméstico, brinquedos e tudo mais que você imaginar. A partir do momento que o preço do combustível dispara, isso tem impacto em várias e várias cadeias produtivas. Isso vai aumentar o custo de várias mercadorias. E a tendência das grandes empresas é repassar esse aumento de custo para o consumidor final. Não é um problema de muita demanda, é um problema de aumento de custos, porque para garantir o lucro dos acionistas privados da Petrobras, toda a variação do preço do petróleo no mercado internacional estava sendo repassado para o consumidor brasileiro a despeito de uma parte significativa da produção de combustível no Brasil ainda ser nacional. Então a gente não tem uma dependência total da importação de gasolina e de óleo diesel para toda a variação na cotação do petróleo no mercado internacional refletir no preço interno. Mas os caras repassavam isso porque subia o preço do combustível, subindo o preço do combustível aumentava o lucro da Petrobras, aumentando o lucro da Petrobras, aumenta o que se paga de lucros e dividendos para os acionistas privados da Petrobras. Então, a questão é bem simples. Em nome de garantir lucro de um punhado de bilionário, é disso que a gente está falando, a Petrobras provocou um ciclo inflacionário na economia brasileira, aumentando de maneira sistemática e irresponsável o preço da gasolina, do óleo diesel e por aí vai. Veja, aumenta a taxa de juros, o que é que isso faz? Ou então, terceiro exemplo, eu disse que ia só dar 2, mas um terceiro exemplo que eu acho que é importante. Hoje o Brasil
é cada vez mais dependente da importação de fármacos, porque a gente não produz nacionalmente os nossos remédios. Aí uma empresa estrangeira, a Bayer, decide que vai fazer uma grande oferta de ações na Bolsa de Valores, e aí ela quer aumentar sua perspectiva de lucro. Aí a Bayer decide que vai aumentar o preço dos seus principais medicamentos. Aí isso vai ter impacto no mercado interno brasileiro, considerando a dependência que a gente tem de um laboratório como a Bayer. Aí, para o consumidor final, vai aumentar o preço do medicamento, porque os diretores da Bayer vão fazer uma grande oferta de ações e querem aumentar a perspectiva de lucratividade da empresa para ter um sucesso maior na sua oferta de ações. O que impacta isso, aumentar a taxa de juros? Nada. Perfeito? Então, assim, isso é uma mentira. Mas essa mentira de que todo o controle da inflação é feita com aumento da taxa de juros é uma mentira funcional para manter os interesses estruturais do rentismo, que está diretamente conectado aos núcleos da acumulação capitalista no Brasil. Porque, repare, quanto mais a economia brasileira se desnacionaliza e se desindustrializa, isso faz com que a economia esteja sujeita a choques de oferta e sujeita, inclusive, a pressões cambiais e a eventos geopolíticos. Então, quanto mais desnacionalizada e quanto mais desindustrializada a economia, maior é a chance de a gente ter oscilações violentas de preços de mercadorias que estão dependentes do controle de monopólios estrangeiros, de fluxos internacionais e por aí vai. Aí você aprofunda a desnacionalização e a desindustrialização da economia, e isso tem impactos inflacionários claros, e aí você diz que o problema disso é um problema de demanda e que tem que aumentar a taxa de juros. Então ganha o capital estrangeiro com essa desnacionalização e essa desindustrialização da economia, ganha o agronegócio, ganha os grandes importadores e ganha todas as frações da classe dominante que tem parte da sua riqueza a partir do rentismo da compra e venda de títulos da dívida pública, porque você tem ali um grande pacto de classes. Então é mentira perfeita. Você aprofunda a dependência, aprofunda o subdesenvolvimento, aprofunda a desnacionalização da economia, a desindustrialização da economia. As consequências disso, dentre outras, são situações como tem uma guerra na Ucrânia, aumenta aqui o preço da comida porque a gente não produz o fertilizante necessário para a agricultura brasileira. Isso serve como desculpa para aumentar o lucro rentista dos grandes grupos capitalistas a partir do aumento da taxa de juros. Entendeu? É o crime perfeito. Então, qual é a primeira providência? A primeira providência, gente, é enfrentar a batalha político-ideológica sobre o que é inflação no Brasil. É uma mentira que toda inflação no Brasil é um desajuste entre oferta e demanda e que você combate a inflação com o aumento da taxa de juros. Você combate a inflação fortalecendo a produção e a complexidade produtiva, aumentando, inclusive, a autonomia da economia brasileira frente aos ciclos internacionais do capitalismo global, né? Então, a gente quer, por exemplo, reduzir choques inflacionários que a gente tem no consumo de combustível, na agricultura, no consumo de fármacos, a gente precisa garantir uma dinâmica de produção nacional disso, que não passe pelo circuito do dólar, que não seja impactado por pressões inflacionárias e que não seja impactado, por exemplo, por eventos geopolíticos e consiga dar condições para pensar uma política soberana de abastecimento como prioridade do mercado interno. Então, enfrentar a inflação parte do pressuposto da necessidade de pensar dinâmicas de produção nacional, dinâmicas de autonomia tecnológica, produtiva e industrial. Além do que, inflação é luta de classes, é conflito redistributivo. Então, não pense esse aumento da inflação só como um desajuste da economia. Vários aumentos da inflação respondem à incorporação de ganho de riqueza de setores da classe dominante. Então, repare, essa é a primeira providência. A primeira providência é enfrentar e aí fazer o debate público aberto com a sociedade, politizar, chamar a universidade, chamar os movimentos sociais, os sindicatos, as cadeias de rádio e TV e desconstruir o mito de que toda inflação é combatida com o aumento da taxa de juros. Porque isso é parte do pilar fundamental da ideologia neoliberal, dos interesses do rentismo que está colocado aqui no Brasil. Então, se você não faz pedagogia política contra isso, qualquer aumento da inflação, a mídia burguesa vai dizer que tem que aumentar a taxa de juros e vai fazer uma pressão do fim do mundo para isso. Então, esse é o primeiro pilar fundamental, é usar a estrutura do governo
né, que dá um poder de comunicação, de mobilização, de pautar o debate público para enfrentar a ideologia neoliberal. O governo Lula fez isso? Não fez. Nunca fez. Nunca fez. Nunca. Pelo contrário, e aí eu já citei esse texto várias vezes aqui no canal, o professor Pedro Paulo Bastos, no texto Não Existe Alternativa, publicado no site A Terra é Redonda, coloca aí na tela, Maxwell, ele faz um diagnóstico que é verdadeiro, e não só ele, vários economistas que inclusive vêm aqui no Farol Brasil, como a professora Denise Gentil, o Paulo Clias, o Davi Decache, o Daniel Negreiros e tal, mostram que a compreensão de macroeconomia do Ministério da Fazenda, liderado pelo Fernando Haddad, e a compreensão de macroeconomia e da inflação brasileira do Banco Central, liderado pelo Campos Neto e agora pelo Galípolo, é exatamente a mesma. O governo Lula, a partir do Ministério da Fazenda, apresenta para a sociedade a mesma visão de macroeconomia dos bancos, da mídia burguesa, dos deputados de direita e por aí vai. A mesma visão. O Humberto Matos, ele vem muito debatendo no canal dele como o Haddad, ele é um ideólogo do neoliberalismo no Brasil, porra. Porque toda entrevista do cara, ele reforça os pilares fundamentais da ideologia neoliberal no Brasil. Precisa ter isso claro. Precisa ter isso claro. A mídia burguesa fala e o Haddad referenda. Não existe hoje no Brasil, por parte do setor dito hegemônico da esquerda brasileira, acho que é incrível chamar isso de esquerda, mas não existe hoje disputa político-ideológica pela compreensão do que é macroeconomia, do que é a política econômica e do que são os problemas econômicos fundamentais do Brasil. O governo Lula está à direita de um liberal como o André Lara Rezende, sabe? Ele está à direita dele. Veja, o professor Pedro Paulo Bastos, num texto, né, que ninguém nunca refutou, ninguém nunca fez a crítica e por aí vai, veja o que foi que ele falou, o Maxwell está colocando o texto aí na tela para vocês, sobre o Banco Central, na época dirigido pelo Campos Neto e o Ministério da Fazenda do Fernando Haddad. O professor Pedro Paulo diz o seguinte: a posição teórica e ideológica do Ministério da Fazenda sobre o mix de coordenação entre política monetária e fiscal é rigorosamente a mesma posição neoliberal do BC, o Banco Central. Também academicamente desatualizada quanto a seus impactos econômicos esperados. A única diferença é de ritmo de implementação. Haddad alega que o BC deveria confiar nas boas intenções contracionistas do arcabouço fiscal e antecipar uma redução mais robusta das taxas de juros básicas. No entanto, Haddad aceita que a política fiscal seja coadjuvante da política monetária, ou seja, que respeite as condições fiscais definidas pelo presidente do Banco Central Autônomo para baixar as taxas de juros a curto prazo. A longo prazo, Haddad também aceita a proposta de Campos Neto, né, de subordinar a política fiscal ao objetivo de estabilizar a trajetória da dívida pública através da contração da proporção de gasto público no PIB. A moda neoliberal espera que o PIB seja puxado pelo setor privado em resposta à contração fiscal, a redução de juros e de reformas institucionais que estimulem a canalização da riqueza empossada em títulos públicos de alta liquidez para investimentos na produção de bens e serviços. Eu sei que a linguagem foi um pouco economês, mas vocês precisam só entender o fundamental. O professor Pedro Paulo Bastos, ele mostra de maneira consistente que nunca existiu uma diferença fundamental. Nunca existiu uma diferença fundamental entre a compreensão de macroeconomia do Banco Central do Campos Neto, numa perspectiva neoliberal, e do Ministério da Fazenda do governo Lula, numa perspectiva também neoliberal. Enquanto o Lula reclamava dos juros altos, o Fernando Haddad, em toda entrevista, em todo fórum acadêmico, em todo discurso, em todo espaço, inclusive no Congresso Nacional, nas audiências públicas, reforçava a mesma visão de macroeconomia do Campos Neto, que é a mesma do Gabriel Galípolo. Então, veja, aqui é a premissa do debate. Se você quer ter chance de ganhar, você precisa fazer pedagogia política, você precisa disputar, você precisa levantar o debate público, você precisa mostrar que, por exemplo, inflação no Brasil se combate com investimento para aumentar a complexidade produtiva e reduzir a dependência tecnológica e produtiva do país. É isto. Não, o Ciro Gomes, ele gosta de dizer bastante, né, aquele bordão dele, que é um bordão inclusive muito didático, que está correto, que é: o povo não compra dólar, mas pão é trigo, trigo é dólar. O povo não compra remédio, mas remédio é dólar, e por aí vai. E veja, é um bordão didático para dizer o seguinte: enquanto a gente tem uma economia cada vez mais desnacionalizada e que depende da importação, consequentemente, né,
passando pelo circuito do dólar, toda variação cambial, toda decisão estratégica dos monopólios estrangeiros, todo evento geopolítico vai ter impacto direto no nível de inflação no Brasil. Então, peraí, porra. Tá ligado? Peraí, pô. Inflação é uma questão de produção e de luta de classes. É disso que se trata. Tem inflação porque o governo gasta demais. Que mentira, meu irmão em Cristo. Durante a pandemia, o governo ampliou o gasto público em quase R$1 trilhão. Cadê que a inflação explodiu? Jones, mas explodiu a inflação no preço dos alimentos. Sim, explodiu no preço dos alimentos. Por causa do aumento do preço do fertilizante, por causa da guerra da Ucrânia e por causa da política criminosa e antinacional que o Bolsonaro, dando continuidade à política do Temer, tocava na Petrobras. É isso. Vamos lá. Então, essa é a primeira questão. Mas alguém pode dizer assim, Jones, mas isso é muito teórico, isso é muito abstrato, disputa política e ideológica. Pois é, meu irmão, mas veja só. O modelo do Banco Central, hoje, é usar a política monetária, ou seja, a política de juros, para tentar manter a inflação no centro da meta, né? Vamos lá. Quem é que define a meta de inflação? Junes, quem define a meta de inflação é o Congresso Nacional. E Lula, coitado do Lula, ele não pode fazer nada. Não, meu irmão. Sabe quem que define a meta de inflação no Brasil? É o Conselho Monetário Nacional. Sabe quem compõe o Conselho Monetário Nacional? Presta atenção aqui. É o ministro da Fazenda, é o ministro do Planejamento e é o presidente do Banco Central. São 3 assentos. Desde janeiro de 2023, Lula tem maioria no Conselho Monetário Nacional, sem passar pelo Congresso. Lula tem maioria. Lula poderia mudar a meta de inflação, porque o argumento oficial do Banco Central é: como a inflação não está controlada no sentido do centro da meta, tem que aumentar a taxa de juros para controlar a inflação. Se a taxa de inflação, a meta de inflação, ela fosse mudada para 4,5%, 5%, por exemplo, o Banco Central não teria justificativa oficial para aumentar a taxa de juros. E não existe no mundo nenhuma economia com a complexidade da economia brasileira, né, que tem uma meta de inflação tão baixa, de 3%, e, historicamente, essa meta de inflação é irreal vis-à-vis a dinâmica da estrutura econômica brasileira. No debate com o deputado Zé Vitor, não sei se vocês lembram, eu questionei isso com ele e eu perguntei assim: ô Zé, me tira uma dúvida, qual é a economia da OCDE, que tem uma meta de inflação, a economia no sentido de comparando com a estrutura brasileira, né, a escala, o tamanho da economia brasileira. Então o governo Lula poderia ter mudado a meta de inflação. Veja, o governo não fez. Desde janeiro de 2023, o governo Lula tem maioria no Conselho Monetário Nacional. O governo não quis mudar a meta de inflação. Vamos lá. O governo não quis mudar a meta de inflação. Hoje, o Conselho Monetário Nacional é composto pelo Haddad, pela Simone Tebet e pelo Gabriel Galípolo. 2 membros do governo Lula diretamente e o Galípolo, que era funcionário do Ministério da Fazenda do Haddad, indicado pelo Lula e pelo Haddad. Então, assim, mantém essa meta de inflação em real por quê? Sabe? Por quê? Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, aqui vamos para um texto da professora Hélida Graziani, que é um texto não é tão fácil, sabe? Tem um linguajar mais técnico, mas todo mundo consegue ler com o auxílio do Google, viu, gente? A professora Hélida Graziani diz o seguinte: no seu primeiro ano de mandato, o governo federal perdeu a oportunidade de rever a meta de inflação via Conselho Monetário Nacional, o que foi alertado por diversos economistas em carta aberta disponível aqui. Assim como deixou de rever o decreto 3088 de 1999 para aprimorar o sistema de metas de inflação e estabelecer mais claramente um devido processo da política monetária, como já suscitamos nesta coluna Contas à Vista. Em ambos os casos, esses eram atos privativos do Executivo, sem necessidade de negociação com o Congresso. Havia legitimidade política e espaço decisório em relação ao mercado no início do governo. Então, veja, no início do governo, em 2023, o governo Lula poderia, sem passar pelo Congresso, presta atenção, meu irmão em Cristo, né? Não vem, Jones, o Congresso, meu... Não, presta atenção, sem passar pelo Congresso, o governo Lula poderia ter mudado a meta de inflação e a dinâmica de estabelecimento da meta de inflação, tirando a lógica de funcionamento institucional do Banco Central, que tem que aumentar a taxa de juros porque a inflação está longe da meta. Porque aí é um crime perfeito, gente. Porque eles colocam uma meta de inflação que é irrealizável,
Sim, é irrealizável uma inflação de 3%, isso não existe nas condições brasileiras, especialmente na situação geopolítica hoje de guerra, de ataque a Israel contra Irã, e sanção na Rússia, e guerra comercial do Trump, não sei o quê. É irreal uma inflação de 3% para a economia brasileira, sabe? Irreal, 100% irreal. E aí, como a inflação não vai estar próximo da meta, aí tem uma justificativa permanente para aumentar a taxa de juros. O governo simplesmente não fez nada. Vocês não entenderam isso? O governo não fez nada. E não só ele não mudou a meta de inflação, não só ele não aproveitou a necessidade de rever o decreto 3088 de 1999 do governo FHC, como ele abriu mão de qualquer política estrutural de transformação da dinâmica produtiva do país a partir do momento que ele aprova um novo teto de gastos, porque ele amarra o gasto público e fica impedido de, na prática, fazer política industrial de verdade. Então, o governo, ele, enquanto vociferava contra o Campos Neto, o Ministério da Fazenda defendia a mesma política macroeconômica do Campos Neto, o governo não usava os instrumentos que tinha na mão para mudar a política monetária do Banco Central, e o governo se auto-impedia de fazer qualquer política industrial para combater a dinâmica inflacionária na economia brasileira no médio e longo prazo. Em paralelo a isso, o governo Lula nunca usou os bancos públicos que ainda tem para, na prática, fazer um debate com a sociedade brasileira sobre a importância de baixar a taxa de juros, inclusive conquistando setores da classe média. E aí eu sei das dificuldades de fazer uma política de crédito mais barato com a Selic crescendo, né? Mas há possibilidades de o governo, tirando o Banco do Brasil e a Caixa do cartel bancário, né? 5 bancos que concentram 80% do mercado bancário do Brasil, o governo fazer um debate com a sociedade sobre as consequências negativas desses juros criminosos e mostrar na prática como seria positivo para a classe trabalhadora e para a classe média mudar a política do Banco Central e retomar o controle do Banco Central a partir do exemplo prático dos bancos públicos, conseguindo crédito e financiamento mais barato para quem quer um financiamento para comprar uma casa, para comprar um carro, para fazer uma viagem, para fazer um curso, para quem quer capital de giro para sua empresa, crédito para abrir a empresa e por aí vai. Então, o governo simplesmente não fez nada. Vocês entendem isso? Veja, vocês compreendem isso? O governo, ele não fez nada, ele abriu mão de usar todos os seus instrumentos. Ele simulou uma luta durante 2 anos. Ele fez um debate 100% despolitizado. Aí tem uns economistas, que eu acho engraçado, né? Os economistas petistas, que diz que é marxista, que diz que é desenvolvimentista e a porra toda. Aí os caras vão dar entrevista e faz assim. Não, o Brasil tem um problema porque, por exemplo, o Brasil tem a conta de capitais aberta. O mercado cambial brasileiro é muito desregulado. Isso aumenta o poder da especulação financeira, o aumento do poder do mercado para, por exemplo, subir o valor do dólar, né? Mexer no câmbio. E aí eu vou dizer assim, beleza, isso é verdade. Dito isto, ô minha irmã em Cristo, é o 5º mandato petista. Na moral, assim, o que foi que o governo fez para enfrentar isso? Assim, sabe? Vamos lá. Não, assim, é o 5º mandato petista. Eu acho engraçado porque os caras parece que falam do Lula como se o Lula fosse o primeiro governo dele, né? Parece que a gente tá em 2003. É o 5º mandato petista. O que foi que o governo petista fez para aumentar o grau de soberania monetária e de controle do Estado brasileiro frente aos fluxos especulativos de capital? O governo Lula escolheu, na Carta ao Povo Brasileiro, em 2003, e nunca mais mudou essa escolha, manter, no fundamental, o mesmo regime macroeconômico estabelecido por FHC, o Arminio Fraga, o Pedro Malan e Companhia Limitada, né? Então, a dinâmica de câmbio flutuante, como foi estabelecido por FHC, porque o câmbio flutuante não é necessariamente ruim, viu, gente? Um regime de câmbio fixo é pior. Mas isso é um tema para outro vídeo. Mas, assim, manteve a dinâmica de câmbio flutuante do FHC, superávit primário e metas de inflação, tal como definido por FHC. E a institucionalidade criada por FHC está vigente até hoje, pô. Tá ligado? Aí o bolsonarismo vai lá e aprofunda isso, né, colocando a privatização do Banco Central, a autonomia do Banco Central. O PT, na campanha, não foi contra a autonomia do Banco Central. Inclusive, quando o Lula ganhou, a Gleisi Hoffmann deu declarações dizendo
que o PT não iria contra a autonomia do Banco Central, né? Aí passaram 2 anos simulando uma luta com Campos Neto, que todo mundo sabe que era simulação, e a conversa que corria nos corredores de Brasília, nos bastidores do poder, da Faria Lima, que era simulação, que era o jogo de cena para Lula acalmar a militância, fazendo a militância de otária, né? De otária. Aí, quando o Campos Neto sai, não tem mais a desculpa, né? Aí tem que fazer o que eu disse desde o começo, que seria feito desde o ano passado, eu tô falando isso, que é fazer silêncio sobre o tema. Ou então, agora os caras fazem críticas à política do Banco Central e não citam mais o nome do presidente do Banco Central. Ah, o Banco Central isso, o Banco Central aquilo. Quem é que dirige o Banco Central, porra? Ele funciona sozinho, tá no piloto automático, tá ligado? Então, veja, é uma galera despolitizada e despolitiza a classe trabalhadora brasileira, que desmoraliza as pautas estruturais para a classe trabalhadora brasileira, porque, veja, o Lula passou 2 anos criticando os juros altos. Tudo constante, e na próxima eleição a gente vai chegar com a maior taxa de juros dos últimos 20, 30 anos. Qual é a moral que alguém dito de esquerda vai ter? Porque, assim, no senso comum se associa a esquerda ao PT, né? É uma luta para dissociar disso. Qual é a moral que vai ter para falar de juros altos? A taxa Selic tá em 15%, porra. Tá ligado? Eu convivo com gente que é corretor de imóveis, por exemplo. Tá todo mundo puto, porra. Todo mundo puto dizendo que tá passando dificuldades, que o mercado tá paralisado, não sei o quê. Porque quem é que vai financiar a casa com a taxa de juros de 15%, meu irmão? Meu irmão em Cristo. Assim, então, veja, vocês são irresponsáveis com o futuro do Brasil. E vocês desconsideram um negócio que é básico, que é a declaração do Banco Central é que tem emprego demais, que o mercado de trabalho está muito aquecido e por isso tem que seguir aumentando a taxa de juros. Então, assim, o Gabriel Galípolo e toda a diretoria do Banco Central, indicado pelo Lula e Haddad, estão dizendo que tem que aumentar a taxa de juros para gerar muito mais desemprego, porque tem emprego demais. Vocês entenderam? Então, assim, todo mundo que é marxista, todo mundo que tem uma perspectiva crítica da economia, sabe que, primeiro assim, não tem muito emprego no Brasil, isso é mentira, né? 40% da força de trabalho está na informalidade, mas a lógica deles é aumentar o desemprego, porque aumentando o desemprego, você piora a correlação de forças para a classe trabalhadora no âmbito do conflito capital-trabalho na fábrica e na empresa. Então os caras querem aumentar desemprego para fortalecer ainda mais a classe dominante no âmbito da luta de classes, porque é disso que a gente está falando, pensando inclusive na perspectiva de 2026 e além, porque quanto mais desemprego, quanto mais desorganizada, quanto mais sem força tiver a classe trabalhadora, é melhor, inclusive, para se a extrema-direita pura volta ao governo, tocar seu programa de privatização, desmonte e ataque, né? E aí o que o governo Lula está dizendo? Tá calado, pô. Cadê o Lula, que não critica o Galípolo? Sabe? Então, veja, eu tenho muita fé, muita certeza, inclusive, que eu vou viver para um momento que a gente vai fazer um balanço crítico sério, de verdade, sobre o período Lula e o PT, especialmente sobre esse terceiro mandato, e a gente vai ser muito duro nesse balanço, falando da irresponsabilidade histórica do Lula e do governo petista, de ao invés de enfrentar, de fato, a captura rentista do Banco Central e da política monetária, passaram 2 anos conversando merda, mentindo pro povo brasileiro, simulando uma luta, não fizeram a disputa de consciência, não tomaram as medidas que está à disposição da presidência sem passar pelo Congresso, e não adotaram nenhuma política industrial e de complexidade produtiva de fato que realmente enfrente a inflação no médio e longo prazo. Alguém vai dizer assim, Jones, e a nova indústria Brasil? A concepção do projeto é ótima. Veja, enquanto formulação de política pública, a nova indústria Brasil não é uma ideia ruim. Dito isto, como é que vai fazer política industrial quando a política fiscal, a capacidade de gasto público do Estado está amarrado pelo novo teto de gastos? Desculpa, não. O Brasil, ao final dos 4 anos do governo Lula, o grau de industrialização ou de complexidade produtiva da economia vai ser praticamente o mesmo. Pode crer, vai mudar quase nada. Então, acho que essa é a síntese da questão, gente. Sabe? Não precisa sair desse debate fulanizado, desse debate irresponsável, desse debate canalha, desse debate despolitizado que o petismo criou no Brasil sobre o Banco Central e sobre a taxa de juros. Aí a galera fica puta quando eu falo que no Brasil existem 2 grandes máquinas de alienação. É o campo bolsonarista da extrema-direita e o campo petista. O campo bolsonarista, ele fala que a culpa dos juros altos é que o governo está gastando demais, o que é mentira. Aí o petista, ele passa 2 anos mentindo, dizendo que a culpa dos juros altos no Brasil é por causa do Campos Neto, que é bolsonarista, o que também era mentira.
Claro que o Campos Neto, bolsonarista, mantinha essa política rentista com prazer. Beleza. Dito isto, essa não é a questão estrutural, de fundo, né? E aí, quando sai o Campos Neto e entra o Galípolo, os caras simplesmente param de tocar no assunto. Vocês percebem que por caminhos diferentes e atendendo a interesses eleitorais diferentes, são duas máquinas de despolitização que ocultam o que é central no debate público. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje do canal. Se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.